eu sou economista ligado ao Instituto Estratégico, de Estudos Estratégicos do Setor Petróleo, Gás Natural e Derivados, uma instituição que foi criada há 2 anos e meio atrás para estar apoiando a sociedade como um todo no desenvolvimento de estudos e pesquisas. E eu vou trazer aqui um pouco da reflexão do INEP sobre o tema. Bom, esse gráfico a gente já viu um pouco do que está por trás do preço do combustível. Então, você tem a distribuição e revenda. O Alice levantou a questão da revenda e da necessidade de você dar um tratamento a essa questão. O custo do biodiesel e do etanol que impacta no preço final também do combustível. O ICMS, já foi dito aqui, se não me falha a memória, pelo representante do Ministério, se chamou questão da Justiça, para falta de transparência. Fazendo uma reflexão aqui rápida, como você trabalha com preço médio ponderado para cobrar o ICMS, você acaba induzindo a uma cartelização do preço. Se o cara está vendendo abaixo do preço, ele vai estar pagando um ICMS maior em relação ao preço dele, então ele paga um ICMS maior. Portanto, de fato, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o ICMS, a questão do ICMS e o impacto que ela tem nos combustíveis. A CID, o PIS, PASEP, a CONFINS, elas têm um valor fixo por litro, diferentemente do ICMS, e a gente tem a realização da Petrobras, e aí pega também a questão dos importadores, que cresceu muito nos últimos anos, como a gente vai ver, assim como caiu a produção da Petrobras. Então, a gente tem 2 movimentos aqui, aumento da importação, mas a gente também tem uma decisão deliberada da Petrobras de reduzir o fator interno, seu fator de utilização das refinarias. Então, a gente sai de uma média de 90%, 95%, que chegou a 100% do uso da capacidade instalada, para 70%. Nesse momento, a gente está com 73% de utilização de capacidade instalada. Isso tem consequências. Essa estrutura é um pouco uma releitura daquele gráfico anterior, um pouco da estrutura do setor. Você tem o setor mais próximo da produção de petróleo, é um setor oligopolizado. A Petrobras tem uma participação muito grande. É importante destacar aqui que a gente não deve esperar muito da aposta que está sendo feita de privatização do refino, porque a margem do refino é muito pequena. Você tem uma margem muito pequena em relação ao petróleo, por exemplo, ao Brent, que é produzido pela Petrobras, ao petróleo, não o Brent, mas ao barril do petróleo que é produzido pela Petrobras. Quando você vai refinar, a margem que o refino tem no processo final é muito pequena. Então, você não tem muito espaço para fazer grandes reduções de preço por meio de soluções via refino. A solução tem que englobar outras questões. Mas eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. E você vai aumentando a concorrência conforme você vai reduzindo, destacando que, na distribuição, você tem um mercado altamente oligopolizado. Revendo um pouquinho o gráfico de uma outra maneira, então, você tem a Petrobras produzindo e os importadores, você tem a questão dos impostos estaduais e federais impactando no preço, e você tem as margens, que aqui está de lucro, mas, na verdade, a margem de distribuição e revenda, porque ela também tem seus custos, então tem uma margem como um todo aqui, uma parte dela é o lucro da revenda e distribuição. Já vou destacar aqui que os movimentos são inversos. Quando o preço cai, a tendência é que a margem de lucro da revenda e distribuição aumente, quando o preço do petróleo, quando o preço na refinaria cai, e o contrário também acontece. Quando o preço aumenta na refinaria, a tendência é que você pressiona um pouco para baixo a margem da distribuição. Isso fica mais claro quando eu falar de GLP. Eu vou fazer só um parênteses aqui sobre GLP, porque lá é muito forte esse movimento. Aqui a gente tem a capacidade instalada de produção nas refinarias da Petrobras. Metade desse parque ela está propondo privatizar num período aí de 2, 3 anos, começando já esse ano. A proposta da Petrobras é ficar com refinarias só na região sudeste, somente Rio e São Paulo. Todas as demais refinarias vão ser privatizadas pela proposta da companhia, criando grandes monopólios, como, por exemplo, lá na Isaac Sabá, que você vai ter lá no Amazonas, uma refinaria privatizada com um dono. Qual o impacto que isso vai ter? Acho que a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Não é o objeto aqui da conversa. Aqui um pouco dialogando com o que eu falei, da redução da utilização da capacidade instalada das refinarias, a gente vê a contraparte disso, que é o aumento das importadoras. Então, as licenças para atuação e importação aumentou de 2015 de 263 para 379 em 2017. Então, um movimento muito forte do aumento do número de importadores de derivados de petróleo nesse período de destaque.
Bom, e aqui olhando um pouquinho para algumas questões que eu já levanto de cara em relação à questão da tributação. Primeiro, que os tributos federais você não tem flexibilidade, eles são definidos, são um valor fixo por litro que é vendido, então você não tem flexibilidade. Naquele período ali muito curto que a gente viu no gráfico, quando o preço do combustível fica mais baixo, o diesel fica mais baixo, você chegou a zerar as tarifas federais, mas, no geral, você não tem muita flexibilidade, porque ele está definido em lei, aquele valor ali em regulamentação do governo. Você tem importantes diferenças de ICMS entre os estados. Em Santa Catarina, por exemplo, o ICMS do diesel é 12%, e no Amapá, se não me falha a memória, é 25%. Então, você tem uma diferença grande, e piora essa situação com a falta de transparência, porque você usa na definição do valor do ICMS que você vai cobrar do produtor, você usa o preço ponderado do consumidor final. E aí, se você está vendendo abaixo, você paga mais, se você está vendendo acima, você paga menos. Então, não tem transparência. Isso é importante a gente pensar um pouco nisso. Do ponto de vista da tributação, você aumentar as importações, como o ICMS ele é tributado na origem, no caso do setor petróleo, na refinaria, quando você aumenta a quantidade, a participação da importação no total, você pode aí perder um pouco de arrecadação por falta de fiscalização. Então, você corre um risco aí. É muito mais fácil cobrar diretamente o ICMS da Petrobras, do produtor, do que eu cobrar de 379 importadores que estão fazendo esse processo. Então, isso exige uma logística, isso exige um processo que pode implicar em sonegação. Temos que olhar um pouco para isso. No caso da CID, eu já falei. Com relação à comercialização, você tem as margens dos distribuidores, a gente já falou sobre isso aqui, 70% é dominado pela BR Distribuidora Ipiranga e Raizen, que é detentora da marca Shell. Esse é o dado da ANP de 2018. E na revenda você tem concentrações regionais, em alguns casos, já foi dito aqui também, verdadeiros cartéis que se formam tentando trazer uma inflexibilidade no preço. A fala do Alice foi uma fala muito contundente. Não adiantou subsidiar o diesel, porque, ao longo da cadeia, alguém se apropriou daquela redução e isso não impactou no preço final do produto ao consumidor. Então, a gente tem que olhar um pouquinho também para o papel da revenda e o papel da distribuição nesse processo. Aí, olhando um pouquinho sobre as oscilações de preços que culminaram com a greve dos caminhoneiros e depois do período pós-greve dos caminhoneiros, vou tratar um pouquinho disso. A política de preços adotada pela Petrobras, vou chamar aqui de nova política, lá nos anos final de 2016 início de 2017, ela flexibilizou. Na verdade, ao longo dos anos, a Petrobras, com exceção ali do período de 2013, 2014, 2012 e 2014, a Petrobras ela utilizava uma política baseada no preço do comportamento do preço internacional, só que ela não fazia ajustes diários de preços, ela olhava para a tendência e ia ajustando o preço de tendência, de modo que, em determinados momentos, o preço estava acima do mercado internacional, em determinados momentos, o preço estava abaixo, e ela olhando sempre para a sua competitividade para evitar que ela perdesse mercado nesse processo. Com a adoção de uma política de preço de aumento quase que diário, não só em função do preço do petróleo no mercado internacional, mas também em função do câmbio, você trouxe uma volatilidade muito grande para o preço do combustível naquele período e, paralelo a isso, você começou a fazer um processo que eu chamo aqui de subutilização das refinarias, que é reduzir o fator de utilidade das refinarias, reduzir o uso da capacidade instalada, que saiu de 90% ou mais de 90% para, em algum momento, abaixo de 70%. Então, você faz dois movimentos aí. Você aumenta a importação, o que pressiona o preço do mercado internacional, dá menos margem para você fazer essa política que eu tinha chamado a atenção, de olhar para a tendência, e, ao mesmo tempo que você faz isso, você adota uma política de variação quase que diária de preço. E você fica refém a uma questão que eu destaco, fatores que eu destaco aqui que você não controla, que são fatores da geopolítica internacional do petróleo, de demanda e oferta global de petróleo, da atuação dos investidores e especuladores, entre outros, e mesmo da questão de
guerras entre países ou ações como a do governo americano, que proíbe que a Venezuela, que você compre petróleo da Venezuela, do Irã, isso acaba impactando no preço. Você traz para dentro todos esses fatores ao adotar essa política. Além dessa questão, você tem a estrutura tributária, o ajuste de curto prazo, no caso do diesel, houve uma redução, só estou olhando para a política como um todo, e as margens de revenda dos distribuidores. Destacando o que eu já falei, em períodos de alta do preço do produtor, diga-se Petrobras importador, você tem uma contenção nas margens. Em períodos de baixa do preço do produtor, no caso aí Petrobras importador, você tem recuperação. É o que o Wallace falou. Caiu o preço na refinaria, mas não caiu o preço para o consumidor. Deixa eu voltar um aqui. Aí a gente está olhando aqui o período de outubro de 2017 a maio de 2018, que é o período pré-greve. Aí a gente tem lá o preço saindo na refinaria de 1,55 para 2,7. E é interessante que, nesse período aqui, a margem da revenda também subiu. A revenda pega uma carona e sobe em 0,6%. Então, você tem um efeito duplo. Além do efeito do aumento do produtor, você tem o efeito também da revenda aumentar a sua margem. E aqui a gente tem, olha, o tamanho dos ajustes que foram feitos pela Petrobras do ponto de vista do preço do óleo diesel. Olha, isso aqui é, nessa semana, o tamanho do aumento que foi provocado. É lógico que isso cria uma estabilidade, é lógico que isso cria insatisfação no consumidor final. Pós-política, pós-adoção, pós-mudança, pós-redução da PIS/COFINS, pós a criação do subsídio, você tem uma queda aí do preço do produtor de 2,7 para 1,77. Os tributos federais também caem nesse período. E olha a margem de distribuição, ela sai de 17 para 22. Então, há um crescimento na margem de distribuição, aquele efeito que eu falei. Quando cai um, aumenta o outro. De maio de 2018, que é a greve, até setembro de 2018, você tem uma montagem do que a gente chama aqui de política pública para os preços. A Petrobras aumenta o fator de utilização das refinarias, sobe de 70% para 80%, quer dizer, aumenta a produção no país, o refino no país, deslocando importadores. A Petrobras adota uma política interna de hedge, ela cria seguro para suas importações, com isso ela diminui a flutuação também, isso ela passa a adotar. Ela já tinha política de hedge para câmbio, ela passa a adotar também para volume de importação. Você tem redução do PIS e COFINS, e que é o programa de subvenção do diesel. De setembro de 2018 a janeiro, você tem uma desmontagem desse programa. E você começa de novo a volatilidade. O que permite essa desmontagem sem uma reação direta da sociedade? É a redução de preços de petróleo no mercado internacional. Então, isso permite uma desmontagem dessa política. A Petrobras volta a reduzir a utilização de suas refinarias, de 80% para 70%, o que fortalece as importações. E o programa de subvenção do diesel é encerrado, e você tem uma forte... Por quê? O que possibilitou isso tudo foi uma forte redução do preço do petróleo no mercado internacional. Aqui a gente tem, em 3 momentos, a evolução dos preços pós aquele cenário, pós o fim do que eu chamei de um pequeno período onde existiu uma política pública que, segundo o Wallace, não foi eficaz, porque não chegou ao preço final, mas existiu uma política pública em relação ao diesel. E a gente vê que, no primeiro momento, ali, de janeiro para março, os preços sobem, depois eles voltam a cair. Há uma certa estabilidade aqui nos tributos. Com relação à margem de distribuição e à margem de revenda, a gente vê que ambas aumentam. Então, o preço sai de 1,77 em janeiro para 1,87 em junho, um aumento de 10 centavos por litro, e a revenda também, tem um aumento, se não me falar a memória, de 8 centavos. A gente vai dar de 10 centavos também. A distribuição e a revenda também tem um aumento de 10 centavos. Então, nesse período, há um aumento de 20 centavos no litro, 10% explicado pela Petrobras e importadores, 10% explicado pela revenda e distribuição. O que explica essas variações de preço? Bom, FUT, a Petrobras ali trabalhando com 70%, 73%. O programa do diesel, de subvenção do diesel, está finalizado, e você tem uma retomada do preço no mercado internacional. Então, a gente está trazendo as oscilações do mercado internacional mais uma vez para dentro do mercado brasileiro. De março de 2019 a junho de 2019, aproveitando a queda de preços, a volatilidade, a Petrobras eleva o FUT, a utilização. FUT aqui é fator de utilização das suas refinarias, ou seja, o uso da capacidade instalada.
ela eleva para 75%, tem uma queda no preço do Brent pequena, de 3%, mas ela repassa isso, e um aumento da margem de revenda e distribuição de 16,1%. Então, mais uma vez aqui, esse movimento inverso. Cai na refinaria, aumenta na distribuição e revenda. Aqui a gente tem a tensão que existe na definição dos preços do diesel. De um lado, uma política de preços e refinos, preços baseados no mercado internacional e refino, que é a menor utilização da capacidade das refinarias, e, do outro lado, a pressão do consumidor por uma subvenção e maior fator de utilização, ou seja, maior oferta do produto nacional, que te permite fazer política interna. Quanto maior a oferta do produto internacional, menor a minha capacidade de fazer política, e eu não estou falando aqui em gerar prejuízo para a Petrobras, longe disso, a gente vai ver. Bom, no caso da gasolina, eu vou passar muito rápido, mas a gasolina, a estratégia foi seguir o mercado internacional, as curvas são coladas, comportamento, então, isso já foi dito aqui. No caso do GLP, eu queria fazer um parênteses, não é foco aqui, deputado Áureo, mas se me der 2 minutos, porque aqui a Petrobras, ela utilizou como parâmetro, esse gráfico devia ter começado, na verdade, em junho de 2017, porque a Petrobras, em junho de 2017, em 2016, faz uma mudança na sua política e atrela o preço do GLP, do gás com efeito de petróleo, botijão de cozinha, botijão que nós estamos falando, ela atrela ao mercado europeu. Então, só que o mercado europeu ele tem um efeito muito grande da sazonalidade do consumo por conta do aumento do frio no final do ano, no inverno deles. Isso faz com que, no segundo semestre de 2017, o preço do gás de cozinha tenha um aumento de 70%, 68%. E a Petrobras mantém essa política, ela parametriza o seu preço ao preço internacional. Só que tem um problema, a Petrobras não importa da Europa, ela importa dos Estados Unidos, e lá o preço é 12% abaixo. Se a gente for pegar de junho de 2017 a julho de 2019, a Petrobras se apropriou de um sobrelucro em cima do consumidor final de 1,6 bilhões de dólares, só 1,6 bilhão, só porque utilizou como parâmetro o preço na Europa e não utilizou como parâmetro o preço da onde ela compra, que é no mercado americano. Então, nós estamos falando aí de um sobrelucro que a companhia teve por conta da utilização de um parâmetro internacional. Então, quando a gente usa o parâmetro internacional, a gente também tem que tomar muito cuidado para ver como é que isso está sendo regulado e de qual maneira, de como isso está afetando o mercado como um todo. Bom, eu já falei um pouco. E aqui, só para já na fase de conclusão, a gente, hoje em dia, detecta na política de preços adotada pela Petrobras. Importante destacar que isso reduziu um pouco no período recente, mas, em relação ao passado, maior volatilidade, maior espaço para importação e novos atores no refino, com a proposta de privatização, e redução do fator do uso das refinarias. Aqui a gente tem a questão da utilização da capacidade instalada, a gente parte de 100%, mais ou menos, em março de 14, e chega aqui menos de 70% em novembro de 16, mas aqui se mantém na faixa de entre 70% e 80%, ou seja, uma grande capacidade ociosa do ponto de vista do refino no Brasil. Você tem uma média de importações ali de 448 mil barris dia naquele período, e atualmente uma média de 520 mil barris de importação, então se aumenta as importações. Aqui o indicador de volatilidade do diesel, a gente vê que aumentos e quedas, isso acaba impactando fortemente no mercado como um todo. E aqui você tem a venda de derivados, processamento de derivados, verde escuro, verde claro, a venda de derivados, e a capacidade de instalação. Esses dois aumentos aqui da capacidade de instalação aqui é um processo que eles chamam de revamp das refinarias, melhoria nas refinarias existentes. Esse segundo salto aqui é a refinaria Abreu Lima, conhecida como Reneste, lá em Pernambuco. Então, você tem uma capacidade instalada que está muito acima da capacidade utilizada pela Petrobras, que é a verde. Então, você tem que é o que eu chamo aqui de aumento da ociosidade no refino por uma estratégia adotada pela direção da Petrobras, que implica em aumento de importação. Bom, já foi dito aqui que uma das expectativas, uma das apostas que está sendo colocada
no processo de privatização. Na exploração e produção, você tem um aumento das operadoras estrangeiras, com perspectiva de aumentar mais ainda com os leilões que devem ser realizados essa semana. No refino, você tem um movimento de venda das refinarias, e na distribuição também você tem um processo de entrada de novos parceiros. Então, qual é a expectativa aqui? Eu tenho novos parceiros aqui e tenho novos parceiros aqui. A minha expectativa é que esses parceiros optem pela integração e comprem os ativos de refino. Essa é um pouco da aposta que está sendo colocada. Só que eu já chamei a atenção na minha apresentação que aqui é o grosso do resultado de uma empresa de petróleo. Aqui a margem é muito pequena, a menos que você vá para a petroquímica, que não é o caminho da Petrobras. Então, se você não gera valor agregado indo para a petroquímica, a sua margem aqui é muito pequena. E aí, por que o mercado brasileiro é um mercado importante em termos globais? Primeiro, ele é um dos 10 maiores mercados consumidores do mundo. Segundo, você tem oportunidades crescentes para os importadores e investidores estrangeiros. A Petrobras vem privatizando uma série de ativos, seja gasodutos, ou a maior privatização no período recente foi a BR Distribuidora. Foi um processo que a Petrobras abriu mão do prêmio de controle, fez a privatização sem prêmio de controle, no sistema de follow-on, né? Mas vendeu a companhia, controle. Hoje em dia ela tem 30% só da companhia. Com a maior atuação das empresas estrangeiras na produção e na logística, pode aumentar o interesse no refino nacional, isso é uma questão que está colocada, mas uma decisão do CNPE, que já foi dita aqui, uma resolução número 9, ela veta que o mesmo comprador compre duas empresas. Aparentemente, isso gera maior concorrência. Agora, do ponto de vista do ativo e do comprador, isso pode gerar desestímulo. Por quê? Porque eu poderia estar comprando a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, e a refinaria do Nordeste, e ter um cluster ali no Nordeste. Não posso fazer isso por conta dessa resolução do CNPE. Mesma coisa vale para a refinaria no Paraná e a refinaria no Rio Grande do Sul. Não posso comprar as duas, eu, o único comprador, por mais que eu tenha interesse por conta dessa resolução. Bom, por fim, essa capacidade ociosa nas refinarias pode gerar um incentivo para as empresas no curto prazo, para aquisição. Por quê? Porque quando eu entrar, eu posso aumentar muito a produção, porque eu tenho uma capacidade ociosa muito grande, e isso pode fazer com que a minha margem aumente por conta do aumento da escala da produção. Então, isso é um incentivo para o comprador, porque ele já vai entrar com uma capacidade instalada ociosa. Então, o que eu termino resumindo aqui, que isso acaba gerando um cenário favorável ao investimento privado no refino, né, correndo o risco de você criar grandes monopólios em termos nacionais, como eu já destaquei aqui. O exemplo clássico é a refinaria no Amazonas, mas não e na minha avaliação, na avaliação do Instituto de Estudos Estratégicos do Setor do Petróleo, isso não resolve a questão do preço. Se atacar a questão do preço, você pode buscar caminhos alternativos, como apresentado por Wallace, que passa por cima da revenda, ou você tem que fazer uma discussão que envolve a produção. E aí envolve a Petrobras. Tipo, ponderando entre a produção nacional e o importado, para que ela não tenha prejuízo, aumentando a sua capacidade, a utilização das suas refinarias. Então, buscando caminhos alternativos que te permitam reduzir a volatilidade e o aumento e a transmissão direta do preço internacional para o preço no mercado interno. Bom, finalizar aqui e agradecer o espaço para o Instituto e para a Federação Única dos Petroleiros. Queria agradecer o convite em nome da Federação Única dos Petroleiros, do Instituto de Estudos Estratégicos do Setor Petróleo. Destacar que esse não é um tema simples, é um tema que envolve interesses empresariais, interesses de acionistas privados da Petrobras, interesses do Estado, que acabam, muitas vezes, prevalecendo em relação ao interesse da sociedade como um todo. Então, a gente precisa de buscar reflexão, buscar saída, inclusive que viabilize a sobrevivência da empresa, porque também não interessa a Petrobras não conseguir sobreviver ao longo do tempo, dada a importância da empresa, em que pese os problemas destacados aqui pelo deputado. Então, é um desafio que está colocado, a gente tem que buscar a solução. Na minha avaliação, a solução passa por uma mudança, sim, na política de preços adotados pela Petrobras, pelo maior uso da capacidade instalada do refino por parte da Petrobras. A Petrobras não pode jogar para a sociedade o ônus da baixa produtividade das suas refinarias, que produz para cada barril destilado uma parcela grande de óleo, que ela não tem o que fazer. Então, ela baixa a produção porque produz muito óleo.
Consequentemente, produz também pouco diesel, produz também pouco a gasolina, produz também pouco GLP, e aí você obriga o mercado a pegar esse produto lá fora. Então, não é uma solução simples. Eu sei que a Petrobras está ali entre a cruz e a espada, fazendo um cálculo, mas ela não pode jogar para a sociedade esse custo, e, na minha avaliação, é o que vem acontecendo no período recente. Muito obrigado.